Brasil. Esse golpe, ele tem um processo, ele não é um ato sozinho, um ato isolado, é um golpe que é um processo, nós temos de ter consciência disso. Esse processo começa com o impeachment, um impeachment sem crime de responsabilidade, um impeachment feito por um grupo de usurpadores, um grupo que se uniu para tirar do povo brasileiro direitos, para tirar do povo brasileiro as suas garantias soberanas. Esse foi o primeiro ato. Depois, na sequência, teve um segundo ato, porque esse impeachment não foi dado contra apenas o meu mandato de 54 milhões e meio de votos. Ele foi dado para enquadrar o Brasil economicamente, socialmente e geopoliticamente. Economicamente, porque o Brasil não podia mais ter um modelo de crescimento com distribuição de renda. Esse país tinha de se enquadrar e reduzir seu gasto social com o povo brasileiro. Eles queriam também nos enquadrar socialmente e por isso reduziram políticas sociais importantíssimas, como é o caso dos remédios gratuitos do Aqui Tem Farmácia Popular. Mas não foi só isso, não. Essa história da emenda constitucional do teto de gastos, que acaba e sucateia as universidades, que impede que esse país tão rico, tão forte, não possa comprar e não compre vacinas contra a febre amarela. Essa é a segunda etapa do golpe. Por que eu chamo isso de golpe? Porque cada um de nós sabe aqui que se fosse submeter a um processo eleitoral a reforma trabalhista, que está transformando professores que ganhavam para preparar a aula, que ganhavam para eles se formarem, se estudarem e dar aula, transformando eles em professores precários, demitindo esses professores. Esse país jamais aprovaria, numa eleição direta, uma reforma da Previdência, que não é uma reforma qualquer, não se enganem. Toda reforma da Previdência no mundo teve um sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas a concentração maior de recursos financeiros do Brasil está no Ministério da Previdência. Acessar privadamente esses recursos vai levar a lucros exorbitantes para o sistema financeiro. O que querem pode não ser assim aparentemente no primeiro momento, mas o objetivo é privatizar a Previdência, como fizeram no Chile, como fizeram na Inglaterra, como fizeram nos Estados Unidos desde sempre. Por isso, essa é a segunda etapa do golpe. Nunca, através de uma eleição direta, alguém que dissesse que queria ter esse programa, que vende a Petrobras, que acaba com a Eletrobras, que abre as terras brasileiras a quem quer que pague por elas, independe que seja uma empresa ou até um outro país, um outro estado comprando terras no Brasil. Para fazer isso, era preciso o golpe. Para colocar o Brasil, um país deste tamanho, que sempre teve, durante o governo do presidente Lula, o reconhecimento internacional. A partir do governo do presidente Lula, esse país
foi objeto do reconhecimento como um país que era capaz de respeitar todos os demais países, mas também exigia respeito. Pois bem, colocaram esse país de joelhos, submetido não a seus próprios interesses, submetido a interesses de outros países, aos chamados países do norte. Esse país também que ousou criar o G20, criar os BRICS, um país que foi respeitado no mundo inteiro e que hoje mal é recebido por qualquer chefe de Estado ou de governo. Essa é a segunda etapa do golpe. E agora tem a terceira etapa. A terceira etapa do golpe, ela tem uma explicação muito simples. Porque o golpe politicamente fracassou. E fracassou por quê? Qual é a liderança dos golpistas que sobrevive ao escrutínio do voto popular? Nenhuma. Eles não têm candidatos. O PSDB teve todos os seus candidatos praticamente destruídos, porque hoje o único que resta, que é o governador de São Paulo, também não tem apoio popular nenhum. As invenções, como o prefeito de São Paulo, foram transformadas na sua real proporção, ou seja, do ponto de vista nacional, nada. Nós sabemos que dentro de alguns meios de comunicação, como a Rede Globo, trama-se alguns candidatos, como é o caso de um apresentador que é um bom apresentador, mas não é capacitado pela experiência para ser um bom candidato. O Brasil tem 208 milhões de pessoas. 208 milhões. Política social nesse país só se faz quando é para milhões. Mais médicos para 63 milhões de brasileiros. Bolsa Família para 56 milhões. Minha Casa Minha Vida para mais de 26 milhões. Os tucanos gostavam de um tipo de política social que a gente pode chamar de política social experimental. Política social que você faz com projeto piloto para 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Mas agora eles chegaram ao ponto de querer política social de auditório, que você faz para 20, que você faz para 30, que você faz para 40. É impossível um país desse tamanho, ser governado com tamanha leviandade. Qual é a consequência do golpe? O golpe foi feito para me destruir o PT, mas, sobretudo, destruir o nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva. Era essa o projeto político do golpe. Pois bem, deu errado. E deu errado por quê? Porque o presidente Lula, hoje, tem em qualquer pesquisa de intenção de votos acima de 40%. O PT, e aí nós aqui mulheres,
temos de ter orgulho, nós temos uma presidenta, a senadora Gleisi Hoffmann, que é como vocês, uma mulher de coragem. E aí, esse partido hoje é reconhecido nacionalmente, era para estar destruído. Tem hoje o apoio principal da sociedade brasileira. Bom, eles não conseguiram nos destruir, mas se destruíram. E como efeito secundário desse processo, nós vimos crescer, nós vimos se encorpar um setor que até então não se expressava, apesar de existir. Que era quem? Que é a extrema-direita desse país. Quem é de extrema-direita não é quem diverge de você. É de extrema-direita quem defende tortura. Porque defender tortura é contra todos os princípios de civilização. Todos. É de direita quem acha que as mulheres, as populações negras, as populações indígenas não merecem reconhecimento. Aliás, a imprensa estrangeira muito me pergunta por que a que eu atribuo o surgimento das posições de extrema direita no Brasil. E eu sempre respondo que há dois fatores. Primeiro, ao fato que esse país saiu da escravidão de uma forma protocolar, com a abolição da escravatura, mas que ainda hoje a escravatura vige nesse país sobre algumas formas. Não plenamente, é claro, nós temos vários direitos e avançamos muito, mas ela vige na combinação de privilégio com exclusão. Privilégio de aceitar que o outro não tem direito por algum motivo extraterrestre, mas por ser quem é. Privilégio é isso, é eu achar que eu sou melhor que o outro. Quando falavam, o PT está transformando os aeroportos nesse país numa grande rodoviária, o que eles queriam dizer com essa frase? Só nós podemos ter acesso ao aeroporto. O povo não pode. Quando a gente percebe que no final do meu governo, que reflete todo o esforço feito pelo presidente Lula, que criou o ProUni, que criou o FIES, que criou toda uma política para garantir democratização do acesso à universidade, quando a gente percebe que 37% dos diplomados no último ano do meu governo eram os primeiros da sua família a ter acesso a uma universidade. Esse país tem que ter educação digna. Bom, quando o Lula cresce nas pesquisas, quando o Lula mostra o seu potencial político, o Lula passa a ser aquele que antes já tinha de ser destruído, agora tem de ser aniquilado da face da terra. E aí usam contra ele um processo que é um processo de perseguição política. Não seria de perseguição política se aquilo do que ele é acusado procedesse. Se aquilo do que ele é acusado fosse verdade. Fala um pouquinho pra cá. Não dá. Eu falo de lado, tá, gente? Se aquilo do que ele fosse acusado fosse verdade, é possível dizer o seguinte: a acusação não tem base. Por quê? Para ter qualquer sentido a acusação, ele tinha de ter cometido o que eles chamam um ato de ofício.
e teria de ter uma vantagem em troca. O próprio juiz reconhece que a acusação está errada e diz que ele jamais disse que tinha algo a ver com contratos. O que é um ato de ofício, para vocês saberem? Ato de ofício de um presidente pode ser uma lei que ele assinou, um decreto que ele fez, um contrato que ele fez, uma iniciativa que ele tomou para beneficiar alguém. Bom, não tem um ato, não tem nada que demonstre o que o presidente fez. Aliás, o juiz diz que não é preciso ter um ato. Perfeitamente bem. É o que ele pensa, mas não é o que diz a lei brasileira. Já no caso da vantagem é pior. Alega-se que ele recebeu um triplex. Ocorre que o triplex não está no nome dele, portanto não é propriedade dele. Não está na posse dele, porque ele nunca usufruiu do triplex. Mas alguém pode dizer: ah, mas pode ter um laranja ocultando esse triplex. Aí a defesa mostrou para o juiz que esse triplex estava registrado no nome da empresa construtora OAS e que essa empresa tinha dado esse triplex em garantia para uma operação financeira que ela tinha contraído com um banco. Portanto, você sabe o que é dar garantia para tomar um empréstimo, para dar garantia quando você também deve. Ora, isso foi no meio do ano passado. Agora, recentemente, uma juíza que disse que não tinha nada a ver com o resto do assunto, pegou esse triplex, tirou da construtora, da propriedade da construtora, executou o triplex e deu para uma empresa. Isso é uma confusão danada, porque veja bem, o Lula é condenado por um apartamento que uma juíza tirou de uma empresa e deu para outra, em pagamento das suas dívidas. Se isso não é injustiça e perseguição política, nós não sabemos então do que é. Por que isso é grave? Porque se são capazes de fazer isso com um cidadão brasileiro, são capazes de fazer isso com qualquer cidadã e qualquer cidadão brasileiro. O Lula vai ser julgado dia 24 amanhã. Uma coisa eu quero dizer para vocês: seja o que seja esse julgamento, com todas as suas falhas, eu só falei de duas questões, mas tem falhas no processo, tem juiz falando fora dos autos, tem toda a sorte de comportamentos indevidos e absurdos, hoje reconhecidos por juristas nacionais e internacionais. Mas seja o que seja que aconteça, eu espero, tem algumas coisas que eu espero que o judiciário desse país se resgate o seguinte fato: nós vivemos numa democracia. Numa democracia, se tem uma esfera, se tem uma área de atuação que não pode se tornar suspeita diante da população, é a justiça. A justiça, ela tem que ser isenta, ela tem que ser cega, ela não pode condenar inocentes. Então, resgatar a justiça não é bom por companheiro Lula, para a companheira Grace, para mim apenas.
e para vocês aqui, é bom para todo o povo brasileiro, porque se a justiça ela é injusta num caso, quem te garante que ela não será nos outros casos? Nós vimos a consequência do impeachment. O impeachment sem crime de responsabilidade levou ao caos institucional nesse país, com o juiz brigando com o juiz, com o juiz brigando com o Ministério Público, com o Senado brigando com o Supremo com o Senado, e por aí foi. Eu quero dizer para vocês que hoje está claro que há uma crescente indignação, porque o Lula está sendo condenado sendo inocente, perseguido sem perdão. Enquanto isso, outros, com gravações, com malas de dinheiro, subindo e descendo, estão protegidos, podem concorrer livremente e não estão submetidos à justiça. Por isso, eu quero dizer uma outra coisa. Nós achamos que o Lula é inocente. Por isso, nós não temos plano B. Nós não temos plano B. Ter plano B, quando se trata de um inocente, é covardia. E nós, as mulheres desse país, já demonstramos que se tem uma coisa que nós não somos, é covardes. Quero, ao finalizar, dizer que eu acredito que o Lula tem um papel importante nesse país. Nós temos, o Lula sempre diz isso, nós subimos alguns andares no caminho do desenvolvimento do nosso país, da nossa nação. Uns andares, uns degraus, mas falta muitos degraus para a gente subir. Esse país precisa de distribuir riqueza. E o que é riqueza? O que é riqueza para um povo? Riqueza para um povo é educação de qualidade. Para todos, não só para os ricos. É garantir a todos igualdade de oportunidades na educação, porque a educação pereniza a luta contra a miséria, permite que os ganhos sejam garantidos, que a pessoa ganhe em educação e carrega consigo e ninguém pode tirar. Esse país precisa que as pessoas tenham patrimônio. O que é patrimônio para o povo brasileiro? É acesso à terra e acesso à casa. A terra e a casa. Esse país precisa que aqueles que trabalharam a vida inteira tenham a dignidade de uma aposentadoria decente. Eu vou resumir a riqueza nessas três coisas. Para fazer isso, nós vamos ter de ter transformações, reformas nesse país. Somos o único país que não cobra imposto de renda sobre dividendos, porque não passa. Então vamos ter de mudar o país. Nós vamos ter sim, de junto com esse processo. O Lula não é um radical, não é. O Lula só não é uma pessoa que negocia suas próprias convicções. Isso ele não faz. Ele tem um lado dele é o povo brasileiro, mas ele é uma pessoa que sabe construir, que sabe que esse país ferido, que esse país que foi estraçalhado, precisa de se reencontrar. E aí, eu acredito que ele terá, com o apoio de vocês, mas só com o apoio de vocês, condição para lavar e enxaguar a alma do Brasil. Por isso, meus amigos,
um grande abraço, um beijo no coração. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar apoiando o presidente Lula, recorrendo em todas as instâncias e construindo um novo caminho. Ali embaixo estão pedindo que eu diga para vocês que está o senador Jorge Viana. Eu digo, mas aqui em cima nós temos várias senadoras. Aqui está a Márcia Tiburi também, a nossa grande Marcinha, grande e amada Marcinha. As senhoras senadoras desceram. Ah não, Fátima Bezerra. A Regina também estava aqui. A Regina é senadora também pelo Piauí. A Fátima, que querida, é pelo Rio Grande do Norte. Aqui está a nossa querida ex-ministra da Igualdade Racial, das Mulheres e dos Direitos Humanos, a nossa querida Nilma. Quem mais? Luciana do PCdoB, Gleice do PT, a Gilneia, a nossa querida, eu chamo ela de a musa, a minha musa, a minha musa de ébano, a Benedita, ex-governadora do Rio de Janeiro. A Moeminha, nossa, a Moema é uma prefeita de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é onde é o aeroporto que a gente chega em Salvador. A Moema é prefeita do grande município de Lauro de Freitas, porque além do aeroporto, tem uma porção de praia muito bonita, viu, gente? A Lídice, a nossa querida Lídice, senadora da Bahia. A Licinha Portugal. Grande Dilma. Não, a líder do PCdoB. Tchau. Ô, gente, só espera um pouquinho, eu tô acabando. É comunicadores populares do Brasil inteiro. Muito obrigado, comunicadores, recebem o microfone. Obrigada, presidenta Dilma! Gente, a gente sempre esquece daqueles próximos da casa. Aqui está a minha querida Maria do Rosário. Para mim, ela foi uma grande ministra dos Direitos Humanos, além, obviamente, de ser deputada federal. Dilma! Olê, 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 Dilma! Olê, Pessoal, essa foi a fala da ex-presidente. Já somos mais de 15.000 mulheres e as caravanas não param de chegar. Estaremos aqui com o ato das mulheres pela democracia. Esse foi o ato das mulheres pela democracia em Porto Alegre. A gente segue a nossa transmissão pela revista Folga. Em breve a gente Eleição sem Lula é fraude. dessa mobilização que toma força a capital gaúcha. Mais tarde, esse é o Lula ato deve estar histórico presente da unidade